Olá, um grande abraço a você que nos acompanha aqui em 92,5 da Santos FM, começando mais uma edição especial do programa Entre Linhas, que você assiste também pela internet, em facebook.com.br entrelinhas no rádio, no nosso site, radiosantosfm.com.br e no aplicativo disponível nas principais lojas de aplicativos. Hoje, dando sequência a esta semana especial do Entre Linhas, estou aqui com a jornalista Nara Assunção, que sempre nos ajuda com muitas pautas, né? Hoje ela está na linha de frente, depois de muita colaboração nos bastidores do Entre Linhas. Hoje ela vai falar de uma iniciativa bem bacana. Nara, agradeço a tua participação aqui no Entre Linhas. Obrigado pela presença no programa. Obrigada a você, Alex, a todo mundo que nos ouve também. É um prazer estar aqui dando entrevista. Como você falou, né? A gente fica pautando. Muitos convidados já foram aí e é sempre um prazer participar também do programa e agora com o projeto autoral. Legal. Nara, Projeto Jardim Concreto. Vai ter o lançamento de um livro e uma exposição no próximo dia 18, ou seja, tem um tempinho aí para planejar, mas explica para a gente como é que surgiu essa ideia e no que consiste esse projeto. Claro, o Jardim Concreto, eu sou jornalista de formação, né? E aí, quando eu trabalhava no jornal semanal, Bloco News, saudoso Bloco News, que acaba de completar 40 anos, inclusive, eu estava fazendo uma pauta corriqueira e aí comecei a observar a natureza que estava ali do meu lado, né? Uma avenida movimentada, tinha um pé de limão, um limoeiro, e aí aquela cena me despertou um olhar para os pequenos detalhes da nossa cidade, dessa natureza que insiste em brotar em pequenos. Basta ter um buraquinho ali, né, uma fresta no concreto, que a natureza é resiliente e mostra que ela está ali. E aquilo foi só o despertar desse olhar. Comecei a fotografar, então, as plantas, as flores, enfim, o que colore a nossa cidade com muita naturalidade. E a gente, às vezes, esquece, né, que embaixo do concreto que a gente pisa tem terra, e basta uma única frestinha, um pouquinho de água, de luz, que a natureza ela brota. E aí foi desse olhar que eu comecei a fotografar, e o Jardim Concreto foi se transformando num projeto. A gente conseguiu escrever ele no ano passado, no edital aqui de Cultura de Santos, e aí transformamos esse projeto, então, no livro, na exposição. A gente fez uma oficina, que a gente até conversou aqui um pouquinho com vocês também. Tivemos alguns alunos fotografando o centro de Santos, então a gente tem essas oficinas essas fotografias, tanto na exposição no dia 18, quanto no livro. Ele acaba se tornando aí um projeto coletivo, né, de um olhar individual, que começou também junto com o J. Amaral. A gente começou a observar isso, estudando permacultura também, né, que é um conceito bem legal do cuidar das pessoas, da cidade, do compartilhar. Nasce esse projeto, e aí ele se transforma agora nesse coletivo. São 10 pessoas junto comigo, com olhar. Tem uma pessoa muito especial, que é minha filha de 10 anos, que fez a oficina e fotografou também, então tem uma foto dela participando desse projeto, e outras pessoas também que tiveram essa percepção ali do olhar dessa natureza nascendo no concreto. E a gente ficou um sábado inteiro. E aí eu falei isso para eles na oficina, né? Quando a gente começa a observar, a gente não consegue mais sair na rua sem ver essa natureza, sem observar. E ela nasce no chão, nas fachadas, no centro histórico, né? Imagina, é só você olhar um pouquinho ali que você consegue ver essa natureza. E é uma provocação também, né, para a gente repensar o nosso modelo de urbanização. Será que a gente, para que lado que a gente poderia estar indo, né, convivendo melhor com a natureza? Eu acho que a humanidade, a gente só vive nesse planeta se a gente tiver natureza, né? Se a gente toda essa luta para salvar florestas e para ter uma
cidades mais verdes, ela existe para nos manter no planeta. Porque se a gente chega num ponto que a gente não consegue habitar, a gente vai embora e o planeta, a natureza se reorganiza e reocupa, né, os espaços. Eu me lembrei daquela série que tinha na TV a cabo, O Mundo Sem Ninguém, né? Como as estruturas existiriam depois do desaparecimento do ser humano no planeta. E mostrava lá a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade, o Cristo Redentor, a natureza tomando conta, e depois de muito tempo sem manutenção, aquilo despencaria, sumiria em meio às florestas e a natureza tomando conta de novo. Você sabe, Nara, que isso parece que isso é um hábito, né, do jornalista, de uma forma geral, especialmente os com mais rodagem, digamos assim, que é de prestar atenção justamente nessas características do dia a dia e dali muitas vezes tirar notícia, né? Faz parte, a gente tem que caçar a boa notícia. E às vezes está debaixo do nosso nariz e a gente tem que ter essa capacidade de perceber. Eu tenho mania de observar as pessoas na rua, né? Vendo os comportamentos, as reações diante de certas cenas, mas essa coisa da natureza tomar conta, eu vejo, por exemplo, agora, relacionando um pouco o comportamento das pessoas com a natureza, quem reclama do jundu na praia, né? Esse mato crescendo na areia da praia e tal, por que deixam isso? Por que a prefeitura não vai lá e carpina tudo? Porque isso tem uma importância, inclusive, climática, né? Não é à toa que aquilo está ali. Aquilo está lá, inclusive, para evitar que a maré venha com mais intensidade, arrebente a calçada da praia, enfim. E quando a gente propõe esse tipo de discussão através da cultura, da arte, talvez seja uma boa oportunidade para conscientizar as pessoas que não dá para capinar tudo, né? Você tem que ter ali uma presença da grama, da árvore, da capacidade de sustentar a vida, né? Os pássaros que a gente tem na cidade. É importante que a cultura seja utilizada, a arte, para conscientizar as pessoas, né, Nara? Sim, com certeza. A gente tem que repensar o nosso modelo de urbanização, né? Está mais do que na hora da gente ter calçadas mais verdes, da gente garantir acessibilidade para todos, mas a gente garantir com o verde junto, né? Então, criar corredores, isso influencia, inclusive, na permeabilidade do solo, né? Tudo isso que a gente está vivendo dessas mudanças climáticas, eu acho que passou da hora da gente repensar, e esse projeto ele vem com esse olhar mais poético, assim, né, de mostrar essa natureza resiliente no espaço que a gente ocupa, e do quanto né, os serviços, inclusive da prefeitura, você vê o tempo inteiro eles tirando esse mato, tirando esse... Na praia, até que enfim eles pararam de tirar, né? E a gente consegue ver essa natureza nascendo e a quantidade de animais que vem por conta disso, de aves, né? É super importante. E na cidade a gente precisa repensar mesmo, né? Será que a gente olha, né? O que você enxerga no seu caminhar pela cidade, né? E como você enxerga isso? E como isso poderia ser diferente se a gente tivesse um projeto melhor de urbanização? Mas a gente nem discute essa questão. É mais poético, como eu falei, né? Então tem as fotos com essa natureza resiliente brotando dessas pequenas brechas aí da cidade, do concreto, né? Quebrando o concreto para aparecer. A gente tem também a Iva Estrela, ela fez, a partir desse olhar, ela fez algumas aquarelas, mostrando também essa natureza nascendo ali do concreto, além das pessoas que eu falei que fizeram a oficina. A gente tem uma equipe maravilhosa, assim, né? Tem a Marciokida com a curadoria da exposição, que também já passou aqui no Entre Linhas algumas vezes, com a arte dela. Tem a Raquel Alves, que fez o texto do livro e da exposição. São textos curtos, mas que falam um pouquinho desse projeto. Tem os alunos de fotografia, eu vou até falar, né, que participaram da oficina. Estou com o arquivo aqui aberto, aí eu não esqueço ninguém. Então, tem a Ana Fernandes, Antônio Anjo, Jorge Miguel, Luiz Rafael, a Luna, que é minha filha, que eu falei, comentei, a Maria Mendes, Matheus Elias, Nicolas Perrupato, Pedro Casimiro e Sofia Oliveira. A maioria, acho que todos, a primeira vez participando de uma exposição,
ilustração, com uma fotografia. Alguns são alunos de jornalismo, outros são pessoas que viram, inclusive, a oficina nas entrevistas que eu acabei dando na época, e aí foram fazer. Então, é bem bacana. A gente também tem uma trilha sonora do J. Amaral, que fez com esse olhar, assim, para a gente observar essas fotos e essa aquarela ouvindo uma música, que eu acho que fecha aí o projeto, né, desse modelo artístico, mas que a gente pode, sim, levar essa discussão adiante, né, de urbanização, de como que a gente ocupa a cidade, de que forma a gente pode ocupar. Mas ela vem nesse olhar sensível mesmo, né, do quanto o nosso caminhar trivial pode nos apresentar esses detalhes que colorem a cidade, né? Eu gosto de falar que o Jardim Concreto a gente observa a cor que nasce do concreto e do cinza, né? Então, são essas pequenas mostras de natureza vão colorindo o nosso caminhar, e isso é belo e precisa ser discutido em todas essas outras questões, em outras esferas, mas a exposição e o livro vem mais nesse lado poético, de mostrar a natureza brotando, sendo resiliente. Mas você sabe que, de toda forma, a gente sabe que é uma visão, realmente, como você explicou, para chamar a atenção das pessoas para a beleza, mas acho que sempre cabe um fundinho de conscientização, especialmente quando você lida com jovens estudantes. E a gente está tão acostumado, infelizmente, ultimamente, com um noticiário cada vez mais árido, cada vez mais difícil, muitas vezes violento e tal, que a gente perde essa sensibilidade, né, de enxergar nas pequenas coisas a beleza, enxergar a vida, né? Santos, por exemplo, é uma cidade que tem muitas árvores. Até que na minha rua andaram plantando mais, né? Felizmente, umas 5 ou 6 aqui que nos últimos dias plantaram umas mudas novas por aqui, né? E a gente vê as pessoas, já que Santos é uma cidade que tem muita gente mais velha, né, que coloca, né, nas árvores lá uma bananinha, um mamão para os pássaros chegarem, as pessoas que têm uma sacada, que têm um quintal, elas cultivam isso, né? Ou pelo menos elas tentam cultivar essa proximidade com os animais, e para isso estimulam com as plantas. Então, até chega a ser um paradoxo, porque as pessoas reclamam tanto, muitas vezes, né, do mato, da poda da árvore, da raiz da árvore, e é isso que traz um colorido para a cidade. Por exemplo, eu já vi muito fotógrafo que conseguiu retratar os canais de Santos com toda aquela vegetação que tem no entorno dos canais, que aquilo tem uma característica própria. Se você tirar aquelas árvores do Canal 3, tem jambolão. Sim, no Canal 3 tem jambolão, nos outros canais você não vê, mas lá tem, né, aquele chão pintado de roxo e tal. Acaba sendo uma característica da cidade, né? Imagina se você perde aquilo, esse roxo do jambolão, o verde da árvore e outras cores que tem por ali, como seria, né? Então, a cidade... Os canais são sempre um ponto de discussão que de vez em quando aparece, né? Projetos de querer modernizar, cobrir, né? Cobrir, falar que a gente não esteja vivo, né, quando esse momento chegar, né? Até porque... Além de toda a história, são lindos, né? Não, é uma referência na cidade, né? Inclusive para as pessoas que não são daqui, você fala para Canal 1, Canal 2, Canal 3, meio que eu acho quase impossível alguém se perder em Santos com essas referências dos canais. Mas até, Nara, eu escutava na última campanha eleitoral gente dizendo assim, não, vamos cobrir o canal para melhorar o trânsito. Pô, mas conversando com um especialista nessa área de trânsito, que é o professor Rafael Pedrosa, ele explicou assim, tá, beleza, a gente cobre o canal, mas tem cruzamento, vai fazer como? Quanto mais carros você põe passando numa via principal, vai mais demorar para você o cruzamento funcionar, então vai travar de qualquer jeito. Você tem que ter menos carro, mais gente andando de ônibus ou de bicicleta, de preferência, né, para fazer esse equilíbrio do trânsito com a necessidade das pessoas. E aí, Nara, me chamou a atenção você dizer assim, desses pequenos espaços, os buraquinhos onde nascem as plantas, e Santos tem muitos imóveis antigos, alguns que estão se deteriorando, outros que estão em vias de ser demolidos para construir novas
novas obras, né? Prédios, enfim. Aí a gente anda pelo centro da cidade, por exemplo, vê lá a natureza tomando conta dessas edificações. Vocês tiveram um olhar especial para essas edificações abandonadas e que estão sendo tomadas pela natureza, justamente pelo abandono do homem, Ana? Tem fotos desses espaços também, mas não é a prioridade, assim, né? As fotos são bem diversas. Quando, se você puder a oportunidade de ir lá ver, a gente tem fotos do próprio chão, tem fotos de paredes e tem algumas fotos do centro que mostram essas ruínas, mas que a gente, para a exposição, por exemplo, a gente deixou mais os detalhes, né? Não só esses espaços já estão todos tomados, às vezes, pela natureza, mas tem algumas fotos no livro que mostram o interior de uma dessas casas que você está falando, né? Que estão abandonadas e aí a gente consegue ver o quanto a natureza rapidamente ocupa, né? É muito interessante. Legal. Fala uma coisa, começa dia 18, que é um Um sábado. sábado, Um sábado à tarde, a partir sábado. das 2 horas, lá na Casa Azul, jardinagem. Eu conversei com eles porque eu queria levar algumas plantas para a exposição que a gente ia fazer, e ela falou, por que não fazer aqui? E é uma casa incrível de jardinagem, fica ali na Rua Goiás 14, pertinho aqui da Conselheiro Negas. E aí a gente falou, não, então vamos levar a exposição, a gente abre a exposição aí, depois a ideia é fazer uma itinerância, né? Mas a gente abre lá a exposição gratuita e fica lá, a gente ainda está vendo o período que vai ficar, mas no mínimo 2 semanas vai ficar exposto lá no horário de funcionamento da casa, que é de terça a sexta, das 10 às 18, e aos sábados, das 11 às 15. É isso que eu ia te perguntar, quanto tempo vai ficar? Vocês têm já assim alguma página própria de rede social ou são as de vocês mesmo? Tem Jardim Concreto, tem um Instagram que eu postava bastante as fotos que a gente fazia. Depois eu tive um período de parar de postar, mas agora a gente voltou. Inclusive, voltamos postando as fotos das pessoas que vão participar da exposição, que fizeram a oficina, e a gente posta várias fotos que eles fizeram, e uma delas vai estar no dia exposto. A gente começou divulgando no dia 11, a gente precisou fazer essa mudança de data, então ficou para o dia 18 de abril, daqui a 3 sábados, né? Para a exposição e para o lançamento do livro, que traz essas fotos também. E as Mas, aquarelas da Iva Estrela. tudo bem, tá vendo? Eu entrei agora no Instagram aqui, ó, tô olhando. Por exemplo, tô vendo, isso é um cano que tem aqui com uma plantinha, um cano no meio de uma no meio de um muro aqui. Aí tem o outro cano aqui, enfim. Tem pisos, tem rede, aí os matinhos crescendo aqui e tal. Você sabe que eu não sou fotógrafo, obviamente, fiz aquela formação básica da faculdade, né? Mas lá no meu Instagram eu tenho uma fotinho que eu fiz na pandemia de uma máscara do lado, numa poça d'água ali, na Azevedo Sodré. Era uma poça d'água, acho que tinha uma planta do lado e uma máscara caída lá. Ela estava bonitinha, ela tinha acabado de sair de um pacote, estava lá. E é isso que eu falo da gente reparar, né? Prestar atenção nesses detalhes que muitas vezes pode virar uma exposição. É difícil na hora de tirar uma foto. Vocês saíam assim com a ideia fixa de fotografar esse tipo de imagem e tentar capturar a melhor cena, porque se a gente for procurar, você vai sempre ver um. Estou vendo essa da A gente carta, por exemplo, aqui, né? a Você sempre gente vai ver um matinho aqui, outro ali, mas digamos assim, houve uma curadoria, tinha muito matinho, muito cantinho, que você falou, pô, aqui dá para fazer alguma coisa, dá para levar para a exposição, outros não. Porque hoje eu estou vendo aqui como tem bastante coisa, bastante foto, tem flor, tem as plantas, enfim. a Você maior nenhuma dessas fotos que já estão postadas, que são mais antigas, estão na exposição. A Então, exposição são surpresa. só são fotos novas, porque é isso, quando você começa a fazer, você não para, porque a gente não precisa, vou procurar, só sair, né? É aquela pauta que está no nosso cotidiano.
eu costumo dar exercício de narrativa fotográfica, e eu falo a vida de vocês, o cotidiano de vocês gera uma narrativa fotográfica. É só observar, é só ter essa percepção de algum assunto, e quando você sente e começa a fazer, ele vem naturalmente. Então, hoje em dia, naturalmente, eu estou andando na rua com o celular, que é a nossa ferramenta, né? E você consegue fazer registros como esses que estão aí. São todos assim, andando, passeando, indo em algum lugar, e aí você olha para o lado. Outro dia eu fui na prefeitura tomar um café, na cafeteria que tem lá em cima, e aí o piso é incrível, né? O piso da varanda ali. E aí tem essa está na exposição. Tem um matinho nascendo nesse piso, que é um desenhado, que não está aí no Instagram, surpresa, mas que é isso, assim, é um café, você está ali só passando um tempo, você olha para o chão, você vê essa natureza sendo resiliente, brotando e gerando um conteúdo e uma foto. Legal. Foi legal você ter dito isso, que hoje o celular tira fotos de alta qualidade, né? Você não precisa ter uma... É claro que a máquina profissional com uma lente zona e tal pode fazer, mas tem hoje muito recurso para isso, né? Assim, você essas fotos são todas de Santos, é isso, Nara? As da exposição? São todas de Santos, todas de Santos. A das oficinas do centro de Santos, que a gente fez um bate-papo, depois saiu ali pelo centro histórico, vendo Rua 15, Praça Mauá, enfim, a gente foi percorrendo aqueles espaços. Ali é muito rico, né? A gente consegue, tem esses casarões antigos, tem a rua, e eu falo, né, o trilho do bondinho, tem a natureza nascendo. É impressionante. Assim, os alunos, quem participou da oficina, quando começou a fotografar, falou, nossa, tem tudo, né? A gente consegue ver essa natureza em todos os lugares. Assim. Então, foi bem rico fazer no centro por conta disso, né? Até levar as pessoas até lá. Muita gente ainda não tem essa convivência com o centro histórico. Então, quando a gente faz oficinas formativas nesses espaços, também é interessante para tentar chegar nas pessoas que moram lá, que ainda é difícil, mas de levar também as pessoas para esses espaços que ainda não tem essa convivência, ainda mais o pessoal mais novo, né? Às vezes ainda não chegou até o centro, não andou ali pelas ruas, pela Rua 15. Então, foi bem interessante essa oficina e ter esse olhar deles desse espaço do centro histórico, né? E ali tudo vira fotografia, né? Então a gente tem a igreja com mato nascendo ali em cima. A gente tem nos Correios, tem uma foto que eu fiz recente, aquele prédio histórico dos Correios ali do centro, do lado da prefeitura, tem bem lá em cima, na pontinha, assim, tem quase uma árvore. E aí ontem eu fui lá e já tinha são flores que tem agora, que é muito longe, não deu para fazer com o celular, né? Ia perder muita qualidade. Mas é isso, assim, é você olhar para o lado, seja para cima, para baixo, para os lados, você vai ver a natureza mostrando ali, né, essa resiliência. E o projeto propõe essa reflexão, né? Se você já reparou nessa natureza que insiste em nascer e resistir no concreto, e de que forma a gente lida com isso, e de que forma a gente poderia ter essa natureza um pouquinho mais na cidade mesmo, né? A gente tem ruas e mais ruas sem árvores. Ainda é muito pouco que a gente faz, por mais que a gente veja um movimento de replantio, ainda é muito pouco, né? Não, e assim, a despeito dos problemas, Santos ainda é uma cidade que tem uma razoável para boa arborização. Tem outras cidades aqui da Baixada Santista em que eu andei muito, era uma aridez só, né? Não tinha nada, nenhuma árvore, você não tem sombra, né? Ainda mais do jeito que está calor hoje em dia. Tem uma casa ali no Boqueirão, que às vezes eu passo, porque eu ando bastante, viu, Nara? Eu não sei porque que eu ainda não emagreci, porque eu ando bastante. Nessa casa tem uma vegetação tão densa dentro desse quintal, que quando você chega perto do muro, perto do portão dessa casa ali, você percebe o frescor, né? E isso é muito discutido hoje, o quanto
o excesso de concreto está evitando a circulação do ar, da brisa que vem da praia, a falta de arborização não te gera sombra, as pessoas, está cada vez mais comum se andar na rua, é que o homem não gosta, mas a mulherada, tudo de sombrinha. Né? Ainda tem gente que tira a sarro, não, a mulher está andando de guarda-chuva nesse sol, não é isso. É porque está muito quente, as pessoas estão recorrendo a um hábito do passado, que é andar com sombrinha, porque tem determinadas calçadas que você não tem mais sombra. Então, sempre que a gente tem esse tipo de iniciativa, fomenta esse tipo de discussão também. Por que a gente tem menos árvore, menos sombra, para uma sensação de bem-estar das pessoas na rua nesses dias mais quentes? Sim. Agora, eu queria voltar para a questão que você falou dos alunos, né? E hoje a gente percebe que essa coisa do déficit de atenção é muito forte justamente por causa do celular. Ele é um aliado e um vilão ao mesmo tempo. Você nunca se tirou tanta foto como se tira hoje, porque você tem potencialmente 200 milhões de fotógrafos no Brasil, porque você não tinha 200 milhões de câmeras fotográficas há 20 anos atrás. Hoje você tem, todo mundo é um potencial fotógrafo, digamos assim, ou cinegrafista. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma desconexão com o detalhe. Não sei se você trabalha isso em aula com os alunos, né? De treinar a visão. Eu até tenho um fato engraçado para citar, que tem na Netflix, entrou na Netflix esses dias, essa série do Césio C-137 em Goiânia. E tem um amigo meu, trabalhou com a gente na TV, na Record, o Misael, que está na Jovem Pan, hoje em dia, na rede da Jovem Pan, e ele é o repórter, ele faz uma ponta como ator, ele é o repórter, no primeiro episódio aparece ele lá na televisão e tal, dando a notícia que Goiânia estava com um risco de contaminação por causa do vazamento do Césio. Eu conheço pessoas que disseram que não repararam ele. Eu falei, pô, não é possível. Ele está aparecendo na imagem assim. Ele falou, não, mas eu nem reparei. Essa coisa está cada vez mais comum. Como é que você trabalha com os alunos para eles não perderem a oportunidade de registrar uma imagem que pode ilustrar uma grande matéria, ilustrar uma grande reportagem, ou até essa imagem ser o primeiro passo para você fazer uma grande matéria? Por exemplo, um prédio desse histórico em Santos que está lá deteriorado. Aquela foto pode gerar uma reportagem depois. Como é que você trabalha isso com eles? É o que você falou, assim, né? A gente vive num... O celular trouxe a tecnologia, não só o celular, né? Toda essa tecnologia que a gente tem trouxe muitas coisas positivas. Uma delas é a gente poder, né, todo mundo, a gente tem essa possibilidade de registrar, de fotografar, e o jornalismo mudou muito por conta disso, né? O fotojornalismo também. Mas a gente, ao mesmo tempo que a gente tem a possibilidade, que a gente tem a ferramenta que é acessível para todo mundo, ou para a maior parte das pessoas, a gente vive muito no automático e a gente para um pouco a gente perde um pouco a percepção de observar. E esse é o grande desafio, assim, né? Você tem uma ferramenta super potente. Vamos parar de fazer coisas no automático e vamos perceber, vamos observar, vamos pensar essa foto de um outro jeito, vamos repensar ângulo, porque quando a gente está ali no automático, a gente vai fazendo as mesmas coisas, né? E a gente não percebe, e não percebe às vezes que perdeu uma oportunidade, como você falou. Então, o grande desafio é esse, fazer com que eles, com essa ferramenta que a gente tem hoje, perceba, observe, sinta, registre e repense ângulos, né? Que faça, que tenha esse cuidado, que transforme a foto de celular de fato numa fotografia, né? Não só num registro ali. Então, acho que a gente colocar sentimento, a gente conseguir montar cenários, eu acho que é o que falta quando a gente está muito acostumado nesse automático. E é o grande desafio que a gente dá isso, inclusive aqui na faculdade, né? De que forma a gente consegue sair desse automático e trazer propósito para o que a gente está fazendo, seja uma foto, seja um texto, né? De que forma a gente consegue utilizar a tecnologia, a inteligência artificial, para que a gente aprimore aquilo que a gente faz e aprimore o nosso olhar cada vez mais.
Maravilha, Nara. Vou dispensá-la, liberá-la, né, porque eu sei que essa véspera, esses dias antes do evento, são de preparação, né, fora todas as outras atividades que você tem, e eu vou continuar aqui porque eu tenho algumas informações para dar para o nosso ouvinte, informações aqui que a gente procura sempre trazer, né, curiosidades para todos, mas para te liberar, vamos reforçar então o convite para o dia 18, é isso? Que é um sábado, local direitinho, rede social novamente, para quem tiver o interesse de acompanhar. E até uma última pergunta, se você pretende depois, com o tempo, levar essa exposição para algum outro lugar, enfim, fazer uma segunda etapa, uma segunda amostra com outras imagens. Qual que é a tua ideia daqui para frente com esse projeto? Vou começar respondendo a segunda pergunta, então. A ideia é a gente tentar fazer uma itinerância dessa exposição. A gente ainda não tem nenhuma data definida, mas assim que a gente tiver, a gente começa a divulgar também, saindo da Casa Azul, levando para o centro também, levando para outros espaços, para que essa discussão, né, continue, para que outras pessoas consigam observar essa natureza que a gente já observou junto com a gente. Esse projeto ele existe porque ele foi aprovado pela FINAB, né? Então é importante a gente falar isso, e a ideia, de repente, é dar uma continuidade para ele depois, de continuar, porque, como eu falei, a gente começa registrando e a gente não para, porque a natureza ela é viva, ela resiste e ela muda constantemente, né? Então, uma foto que eu fiz lá atrás, se a gente for no mesmo lugar, ela já não vai mais existir. Foi um registro daquele momento, ou porque foi retirada, ou porque aquela planta cresceu, né? Ela não é ela é muito viva. E para a exposição que vai acontecer, como você falou, é dia 18, um sábado, lá na Casa Azul Jardinagem, Rua Goiás, número 14, pertinho aqui da Conselheiro. Vai ser um dia de exposição, de lançamento de livro, no período da tarde. A gente espera todo mundo. E agradecer também, teve algumas pessoas que eu não falei, agradecer o Luan Assunção, que está na produção, a Voada Cultural, que é, né, a produtora também ajudando a fazer todo esse processo. E eu espero que vocês gostem, que a gente consiga despertar em cada um que for na exposição esse olhar para a natureza que resiste, que é resiliente e que colore a nossa cidade, e que a gente consiga que cada vez a cidade tenha mais cores, além do cinza do concreto. Quanto mais cinza é uma cidade, mais triste ela é. Tomara que consigamos que as cores sejam mantidas e até aumentadas em Santos e nas outras aqui da nossa região. Nara, obrigado pela participação aqui no Entre Linhas. Boa sorte, quando puder a gente conversa novamente, e, claro, sempre agradecendo as pautas importantes que a gente traz no Entre Linhas. Obrigado, viu, Nara? Até a próxima. Obrigada, Alex. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Eu espero você e vocês lá na exposição. Muito bem. Obrigado, Nara, pela participação. Jornalista Nara Assunção com a gente aqui no Entre Linhas. Vou tirar ela aqui para quem está nos acompanhando pela internet. Vou tirar a Nara aqui do nosso cenário e continuamos aqui com mais informação nesta reta final do Entre Linhas de hoje. Como vocês têm percebido esses dias, né, são programas especiais. Eventualmente a gente tem que fazer desta forma. E já que falamos tanto de natureza, né, queria mandar um grande abraço para o Alessandro Lopes, que é o nosso amigo arquiteto, comentarista, sempre nos programas de rádio e tal. Ele fala muito sobre isso, né, sobre essa questão das cidades inteligentes, de como é preciso ter essa resiliência climática. E a natureza, ela ajuda nesse sentido, ela é responsável por permitir que o homem repense o que está acontecendo. Por exemplo, calçadas, né? Asfalto, de que forma as novas tecnologias podem permitir que a água, quando você tem uma chuva excessiva, ela seja escoada de outra maneira, a calçada verde, com a vegetação, mas também com elementos vazados, que a água possa descer por ali mais facilmente. Enfim, tem tudo isso que tem na Ásia, por exemplo, algumas áreas
que estão sendo desurbanizadas, nem sei se existe esse termo, estão retirando as estruturas de concreto, ruas, para que as verdadeiras várzeas voltem a ser criadas nas cidades, né? Locais amplos, onde a água possa naturalmente ficar represada, para que ela justamente não vá para as ruas e para as casas das pessoas. Não é um problema exclusivo de Santos, não é um problema exclusivo da Baixada Santista. Aqui a gente ainda tem algumas características que, por exemplo, a zona noroeste de Santos ela está abaixo do nível do mar. O solo de Santos é um dos piores do mundo. Dizem aí que é o segundo pior do mundo, junto com o da Cidade do México. Por isso que nós temos os prédios tortos, por isso que a gente tem o preço do metro quadrado muito elevado, porque uma obra, ainda mais de um prédio enorme aqui em Santos, desses com mais de 30 andares, é mais cara essa obra por conta da questão das fundações. Então, é um solo que eventualmente cede. A gente teve casos na cidade em que buracos abriram no meio da rua e teve um motociclista na Rua Goiás que se acidentou. A gente teve recentemente em São Vicente, do lado de um prédio, ali perto da linha amarela, um buraco que abriu de novo, as pessoas ficam preocupadas. Nós tivemos aquele caso do prédio em Praia Grande que houve um dano estrutural, e acho que já faz uns 2 anos, e as pessoas não conseguem voltar a morar ali. Então, tudo isso precisa ser pensado no sentido de que vale a pena a gente simplesmente concretar tudo, ou você precisa deixar um pouco de espaço para a natureza. Áreas verdes, áreas em que a água possa circular, onde os animais possam estar, porque acontece muito, por exemplo, no interior de São Paulo, você vê animais silvestres começando a aparecer nos quintais, nas casas das pessoas. Por quê? Porque a área onde esses animais viviam eram áreas em que o homem começou a ocupar. Eles então perderam o habitat deles e eles acabam aparecendo nas casas das pessoas. E muitas vezes são animais peçonhentos, até cobras, escorpiões, e erradamente as pessoas acabam matando esses bichos, né? Ferindo esses bichos. E eles têm uma importância numa cadeia dentro das espécies, né? Eles são predadores naturais. Se você começa... Está acontecendo aqui em Santos, gaviões atacando pessoas na rua. Por quê? Porque houve um crescimento descontrolado dos pombos. Porque tem gente que dá milho, tem gente que joga arroz, aí o pombo fica pela cidade, o gavião vê lá, né? Pô, legal, tem pombo no porto, por conta dos grãos que tem no porto. Existe um trabalho de controle dentro dos terminais e do Porto de Santos, de uma forma geral, por conta desse excesso de pombos. E aí o gavião vê lá, né? Está lá o pombo, eu vou lá atrás dele, né? E aí, eventualmente, ataca as pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, alguns animais, eles inclusive controlam o excesso de insetos, né? Mosquito, por exemplo. Tem gente que mata aranha. Determinadas aranhas tem que tomar cuidado, porque elas que controlam, muitas vezes, esse excesso de mosquitos que você tem nas cidades. E eu até achei interessante que, no final do mês de março, a BBC Brasil postou uma matéria com a seguinte manchete: por que animais sem carisma correm risco de extinção? Aliás, eu acho que dá até para quem está nos vendo pela internet, eu acho que eu consigo compartilhar essa tela aqui para quem nos vê pela internet, aí eu posso ler compartilhamento de tela. Vamos ver aqui rapidinho, para quem está nos acompanhando com imagens na internet, eu vou colocar aqui essa matéria da BBC Brasil e vou correndo aqui lendo para vocês. Olha só, a matéria diz o seguinte: ao abrir uma caixa de madeira com um filhote de cascavel, quando tinha entre 10 e 12 anos, Breno Almeida não imaginava que ali também se abriria seu próprio destino. Ele era uma criança em Goiás com uma curiosa fascinação por serpentes e cresceu escutando que esses animais eram perigosos e que deveria ter medo, que só aumentava
sua vontade de saber mais sobre eles. Ao ir para o zoológico fazer a entrega da cascavel resgatada pelo pai, Breno se lembra de ter pensado: eu quero ter vários bichos desses para cuidar e o povo não matar, fazer uma espécie de zoológico de cobras. Hoje ele é biólogo e diretor do Centro Amazônico de Herpetologia no Pará, que tem como uma de suas propostas mudar a visão negativa que as pessoas têm sobre determinados animais, como as serpentes, algo que tende a prejudicar sua conservação. O centro funciona como zoológico e recebe diferentes animais machucados que não podem retornar para o seu habitat, inclusive mamíferos e aves, mas o foco são as serpentes e anfíbios. O espaço é também um criadouro comercial para a venda de veneno das serpentes. A matéria segue aqui falando da Milena Almeida, que é bióloga responsável técnica pelo centro e é a esposa do Breno, que conta que muitas vezes visitantes chegam ao local com a visão de que todas as cobras são peçonhentas, o que traz a sensação de repulsa pelos animais. Por isso, o local oferece visitas guiadas e interação sensorial com estes animais para quebrar este estigma em relação a eles. Aliás, interação sensorial é o que muitas vezes você vê em alguns programas de televisão, o apresentador pega a cobra, ela fica no braço do cara e tal. Tem gente que foge daquilo por conta do medo, né? E alguns mais corajosos acabam topando o desafio. E a Milena diz aqui também, explicando que as serpentes fazem parte da chamada fauna não carismática, apelido dado aos animais que não costumam ter muita simpatia da população e atraem pouco financiamento para pesquisas. Espécies carismáticas não têm sua conservação, espécies carismáticas não têm sua conservação garantida e sua perpetuação pode enfrentar diversos desafios. Mas estudos mostram que animais que não detêm o apreço público tendem a receber menos recursos, além de serem menos pesquisados e um alvo mais comum da população. Então, eu até recomendo que vocês pesquisem lá no site da BBC Brasil, que tem aqui a matéria completa, que fala sobre este tema de uma forma em geral, tem aqui mais dados específicos, enfim. Lembremos que tem até um subtítulo aqui, Anfíbios à beira da extinção. É um cenário que quando você tem... Aqui tem a imagem do sapinho aqui. Ó. Quando esses animais ficam mais escassos na natureza, outros vão surgir com mais força e provavelmente... Aqui a foto dos personagens que eu citei agora há pouco, com ovos de jacaré-açu. Outros animais podem acabar tendo um crescimento desenfreado e aí você pode gerar um grande desequilíbrio e trazer problemas de saúde, inclusive, para a população, né? Questão de zoonose, inclusive. Então, peço para vocês procurarem, a manchete é essa, né? Está lá na BBC Brasil, dia 31 de março, com este título... Porque animais sem carisma correm mais risco de extinção, matéria da Ramana Retch, é o nome da repórter de São Paulo da BBC Brasil, que publicou esta matéria. Então, tudo tem conexão, tudo é ligado, né? O meio ambiente, os animais, a fauna, a flora, as questões urbanas, por que você vê bichos estranhos na cidade muitas vezes. Aqui em Santos a gente também tem morcegos, tem muito morcego aqui, porque tem árvores frutíferas aqui na minha rua mesmo. De vez em quando a gente tem que baixar, porque vem um morcego dando um rasante e tal. Na minha rua tem que ter esse cuidado, enfim, para que não haja um desequilíbrio, eventualmente você não traga também doenças para a população. Há situações até de pandemias, e a gente viu a última, né, as discussões em torno das febres transmitidas por mosquitos, discussões em torno disso, né, de desequilíbrios na natureza que podem se transformar eventualmente num perigo para as pessoas, tá bom? Então, completamos aqui, depois da entrevista da jornalista Nara Assunção, essa nossa reflexão final a respeito de como o ser humano precisa conviver com a natureza que precisa do espaço dela, que a gente não pode impedir que a natureza ocupe, né, alguns espaços dentro das cidades,
e até no aspecto climático, né? Falei aqui do frescor, né, em casas, em bairros que são mais arborizados, numa visão maior, tendo controle da frequência das chuvas, da sombra, tudo isso, né? A gente precisa preservar. E uma pequena plantinha saindo ali de uma rachadura no concreto, não é para você ir lá e arrancar fora, né? E cimentar o buraco. Claro que se tiver algo preocupante estruturalmente falando, a gente até entende, mas nem sempre é necessário que isso seja feito. Tá bom, meus caros? Então a gente está fechando esta edição do Entre Linhas, que você sabe lá na nossa página do Facebook, facebook.com/entrelinhas no rádio. Assim que o programa termina, nosso conteúdo em vídeo fica salvo para você assistir mais tarde, se assim o quiser. Também compartilhando o link deste vídeo com o Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. Um abraço para o Fernando de Maria, para o Humberto Chalub, para toda a equipe, que a Nara citou aqui, né, que acaba de completar 40 anos, grande parceiro das edições do Entre Linhas. O programa de hoje vai ficando por aqui. Nós nos vemos numa próxima edição. Um grande abraço a todos. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.